Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos dar uma recordada, né, sobre as origens da filosofia. Nós temos a Marilena Chaui, a Maria Lúcia Aranha, nós temos o Giovanni Reale, nós temos a Viviane Moser, nós temos vários filósofos e várias obras que vão nos ajudar a entender um pouco a história da filosofia, como que ela aconteceu e como que ela surgiu. Então, que você possa guardar o nome desses autores aí e entender um pouquinho de onde veio a filosofia, tá certo? A filosofia, como vocês já estão acostumados aí, a filosofia ela foi sistematizada pelos gregos, né? A Grécia, ela tinha naquele ambiente grego antigo, formou-se condições necessárias para que a filosofia nascesse, e ela nasceu ali. Só que eu fiquei sabendo, há pouco tempo, eu aprofundando e estudando, eu fiquei sabendo que os gregos não têm tanto mérito assim, não tem todo o mérito, não. Vocês sabiam que os gregos buscaram o seu conhecimento lá na África? Então, que você possa aprofundar isso aí, tá joia? Em relação à África, Grécia, como será que aconteceu, né? O Pitágoras. Então, tá joia? Só vou deixando essas pinceladas para vocês, só para você ampliar a reflexão. Mas, como é de conhecimento de todos, a filosofia ela foi sistematizada na Grécia. E como que isso aconteceu? Olha, o ser humano antes tinha umas manias de explicar as coisas pelo sobrenatural. Isso tem um nome, tá? Como é que eu explico as coisas pelo sobrenatural? Um raio que cai, né? Alguma coisa, algum fenômeno que eu não consigo explicar. Então eu vou atribuir isso aos deuses, isso aos espíritos, a coisa que está fora de mim e eu não sei explicar, né? Hoje em dia, muitos dos fenômenos são explicáveis, são mensuráveis, a gente pode medir, a gente pode explicar, né? Ficando mais claro aí para você. Mas, no princípio, não era bem assim não, tá, gente? Não era, as coisas não funcionavam assim, dessa forma, não. Tá joia? E esse tipo de explicação, eu posso dizer que ela tem um nome. Aí no PET de vocês vai ter um nome chamado cosmogonia. O que é cosmogonia? É eu explicar o mundo, a origem do mundo, as coisas que estão no mundo, pelo sobrenatural. O que eu não consigo explicar, que a minha mente não dá conta, eu falo que foi um Deus que fez, eu falo que foi um Espírito que fez, né? E eu atribuo aos fenômenos o nome de Deus, tá joia? Então, cosmogonia, grava esse nome. Daí o que aconteceu? A filosofia nasceu. O ser humano passou a questionar a si mesmo, passou a questionar a natureza, passou a encontrar explicações que ele mesmo pudesse entender e que não eram sobrenaturais. Aí surgiu um outro termo que nós estudamos em filosofia, que se chama a cosmologia. Ou seja, você já não vai mais explicar os fenômenos atribuindo ao sobrenatural, aquilo ao Deus, né? Para ficar bem claro para você, a Deus. Você não vai atribuir mais as coisas só a Deus, mas você, dentro da sua razão, dentro daquilo que você tem capacidade de compreender, você vai entender. Gente, o raio está caindo. Existe alguma força por trás, alguma força natural, né? Ou isso está acontecendo, a Terra tremeu, por que será? O que será? Aí a gente vê conceitos hoje de placas tectônicas, a gente vê o conceito de eletricidade, né? Isso tudo foi a partir daquele momento em que o ser humano passou a não acreditar mais somente naquilo que a gente chama de um outro conceito que eu quero dizer para você, o mito. O mito, ele foi uma forma de explicar a realidade. Ele acabou? Não. Os mitos, depois que a gente começou a raciocinar, eles acabaram? Não. Eles apenas tomaram uma nova forma. A partir do momento em que o ser humano
passou a questionar a si mesmo, e a questionar o universo, e a encontrar explicações racionais para esse universo, o mito tomou uma outra significação no mundo humano, tá? Então, nós já vimos cosmogonia, explicação sobrenatural sobre as coisas. Cosmologia, uma explicação racional sobre o cosmo, sobre o mundo em que nós vivemos. E os primeiros filósofos que realmente começaram a passar desse mundo do mito para o mundo da razão, eles começaram a buscar os princípios das coisas, né? Eles passaram a começar aquilo que a gente chama de arché. Em grego, arché significa princípio. Eles começaram o quê? Tudo tem um princípio. O que está por trás de tudo? O que está por trás da natureza? Então, como eles estavam assim observando os fenômenos, o cosmos, aquilo que rodeava eles, os primeiros filósofos, a gente chama eles de filósofos naturalistas, filósofos da natureza. Por quê? Eles começaram a indagar sobre os fenômenos que acontecem na natureza e enxergar dentro da natureza um princípio que envolvesse tudo. Vou dar um exemplo. O Tales de Mileto, que ele é do século VII a.C., ele vai dizer que o princípio de tudo está na água. O Demócrito vem falar de átomo, tá joia? E como que eu chamo a natureza em grego? Physis. Viram falar na física, na metafísica, na astrofísica? Olha aí, physis tem a ver com natureza. Então, os primeiros filósofos tiveram esse mérito de investigar a natureza e encontrar na natureza a origem das coisas, tá joia? Então, que você possa aprofundar isso aí, tá bom? E eu indico para vocês a série Merli na Netflix ou alguma série que envolva a filosofia, tá joia? Então, na aula de hoje, o que a gente viu? A gente viu que os gregos tiveram o mérito de sistematizar a filosofia, mas eles buscaram lá na África, tá? Muitos conhecimentos vieram da África, e que o primeiro princípio era cosmogógico. O que é isso? Cosmogonia é explicação sobrenatural sobre as coisas. Da cosmogonia passou para a cosmologia, que é a explicação racional das coisas. E a gente viu a arché, o princípio de tudo, e a physis, né, que é a própria natureza. Então, espero que você tenha entendido, leia o material e qualquer coisa estou à disposição de vocês. Bom dia, boa tarde e boa noite. Até a próxima.